ignorar a realidade. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a senhora Mariana Mortágua, do Parlamento Português. Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas notas sobre o debate que nos traz hoje aqui e, sobretudo, sobre Portugal. Já aqui foi dito que antes da crise Portugal tinha alguns problemas estruturais na sua economia, sobretudo relativamente à estrutura produtiva e à sua posição periférica. Mas sempre teve uma dívida perto dos 60% do PIB. Durante muito tempo, a dívida em percentagem do PIB em Portugal foi inferior à dívida em percentagem do PIB da Alemanha e teve déficits perto dos 3%, um pouco acima, um pouco abaixo, e, sobretudo, tinha baixos níveis estruturais de desemprego na sociedade. A crise financeira veio alterar estas condições em Portugal, tal como em muitos outros países da Europa, em todos. O desemprego subiu ligeiramente, estava em 12% em 2011, a dívida subiu ligeiramente, estava nos 100% em 2011 e criou-se um problema de financiamento e de especulação financeira. A resposta que a União Europeia teve para este problema foi convocar e criar um esquema tripartido entre 3 instituições, nenhuma delas democraticamente eleita, com a imposição de programas de austeridade não sufragados dos parlamentos nacionais. O próprio BCE, que não tinha capacidade nem legitimidade para comprar dívida pública aos Estados, tem capacidade e teve legitimidade para se impor nos programas de ajustamento fiscal de Estados soberanos. E, portanto, temos um primeiro problema nestes programas. É um problema de legitimidade democrática. Há programas de ajustamento, como o próprio português, cujas medidas vão contra a Constituição destes países. O segundo problema é técnico. O programa desenhado para Portugal pelo FMI e pela Troika foi desenhado com pressupostos económicos de ficção, imaginários, não existem. Todas as previsões económicas foram revistas de 3 em 3 meses e todas elas falharam. Não houve uma previsão económica destes programas que tivesse sido cumprida. E este é o segundo problema. Tecnicamente, estes programas estão mal estruturados. Terceiro problema, os seus resultados. Nenhuma meta do déficit em Portugal foi cumprida até hoje. O déficit em Portugal é hoje pouco mais do que ou pouco menos do que era em 2010 ou em 2012. A dívida pública é a maior de sempre e cresceu nos últimos 3 anos ao nível mais rápido de sempre. Perdemos uma década de crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB. As desigualdades sociais aumentaram. Ao mesmo tempo que há muito mais pobres, que há muito mais trabalhadores pobres, o número de milionários cresceu em Portugal. A pobreza aumentou. Temos a maior vaga de imigração desde os anos 60, à altura da guerra colonial, e temos um déficit populacional em Portugal. Portugal tem hoje menos gente, menos população do que tinha o ano passado, ou há 2 anos, ou há 10 anos. 10 anos não, o ano passado. E temos mais meio milhão de desempregados num país cuja população é 5 milhões de pessoas. E, portanto, é no mínimo extraordinário chegar a este Parlamento e a esta sala e ouvir dizer que os programas da Troika foram um sucesso. Não existe sucesso para as populações que estão hoje mais pobres, e termino, do que estavam há 3 anos atrás. E acho que o Parlamento e as instituições europeias têm que começar a perceber este déficit sobre o peso... Muito obrigado. Vamos ouvir agora a Elisa